pessoal, estamos aqui de volta com o podcast Virei Corretor e Agora, tá bom? Hoje estou com uma convidada bastante especial, né? Professora, escritora, corretora de imóveis, Roberta Gomes de Almeida, tá bom? Hoje ela é gerente numa construtora aqui de São Paulo. E é um prazer ter um bate-papo com ela. Eu espero que a gente consiga desenvolver bastantes assuntos aqui no decorrer do tempo. Fala aí, Califórnia. Obrigada, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Espero contribuir, né, com conteúdos para ajudar os corretores aí que estão chegando no mercado. Perfeito. Gente, a Califórnia, ela é gerente da construtora onde eu trabalho também lá. E é interessante que eu sempre acompanho ela nas redes sociais e o trabalho dela é voltado realmente como professora, né? Então, a Califórnia, ela era professora, né, aqui de São Paulo, e ela escolheu ser corretora de imóveis. A parte mais interessante disso tudo é justamente isso, que ela escolheu estar como corretora, ela escolheu estar na profissão e ela abriu mão de ser professora lá de ensino para realmente virar professora aqui na construtora. Porque eu sempre falo, quando a pessoa é professor, a pessoa vai ser professor em todos os lugares que a pessoa for, a pessoa acaba dando de professor, né? E Califórnia hoje, né? Vou começar logo te perguntando como é a tua relação hoje de Califórnia e Roberta. Existiu, misturou tudo, tu trouxe a Roberta para dentro da construtora, ou tu criou um personagem, onde esse personagem começou como Califórnia, para quem não sabe hoje, na corretagem. Acho que isso desde sempre. Quando a gente escolhe ser corretor, entra numa construtora para vender imóveis, a gente acaba criando um apelido, né? E esse apelido acabou escolhendo Califórnia, um nome que muito forte, né? Então, o nome Califórnia remete a uma fortaleza muito grande. Tu trouxe a Roberta para trabalhar junto com a Califórnia ou não? Começou do zero a Califórnia, o projeto Califórnia? Não, a Califórnia e a Roberta, elas são iguais. Porque eu sempre tive isso de nunca ter um personagem. O que você me vê aqui é o que eu sou lá fora, é o que eu sou em casa, é o que eu sou em qualquer lugar. Então, a Califórnia e a Roberta, elas são as mesmas pessoas. Então, eu só trouxe o que a Roberta, né? Eu cheguei na corretagem com 39 anos. Então, a Roberta já tinha uma vida toda e só incrementou na Califórnia, né? Então, são as mesmas pessoas. Se você me vê dentro da corretagem, fora da corretagem, é a mesma pessoa. Porque assim, eu fico imaginando como é a Roberta na sala de aula. Eu acredito que seja da mesma forma, né? Então, recentemente, acho que ontem, tu postou algumas coisas no teu story, eu tava assistindo, né? Pra mim realmente pegar como base. É justamente isso, né? A Califórnia professora da equipe dela tentando mostrar para as pessoas o lado realmente do ensino, né? Que é bem interessante. E como foi a tua entrada no mercado? O que se deu tu escolher a corretagem? Como foi que aconteceu? Eu escolhi a corretagem porque o meu amigo, que é o Paulo, né? O Paulo Barramontes, ele virou gerente. Nosso amigo. Nosso amigo. Ele virou gerente no meio da pandemia e eu estava vendendo plantas na garagem de casa. Porque o meu marido surtou na pandemia e não teve aqueles memes que as pessoas compravam muitas plantas? É real. Ele surtou. Então, ele começou a comprar muitas plantas e aí ali nasceu uma empreendedora. Eu comecei a vender aquelas plantas, porque estava virando um jardim a minha casa. E o Paulo ia na nossa casa comprar essas plantas. Sentava lá e ficava comprando. Ali ele teve a ideia de virar gerente. E quando ele virou gerente, o primeiro corretor dele foi meu marido. Ali nasceu a equipe dele no quintal de casa. E eu fui só ajudar, porque eu falei para ele, vai lá, quem sabe dá certo. Ele não estava trabalhando, pandemia, tudo parado. E eu ajudei, fui divulgar nas redes sociais, porque eu era meio blogueira, né? Uhum. E aí, fui ajudar. E nessa de ajuda, uma semana saiu uma venda. E, para mim, tranquilo. Mas quando eu fui lá ajudar ele, mexer no computador, que ele não sabia nada, o Paulo me mostrou o valor que eu ia ganhar da comissão. Eu falei, o quê? É quase meu salário. Eu era vice-diretora na época. Eu já estava na vice-direção da escola. Então, o vice-diretor já ganhou um pouco mais que o professor. E a comissão era a mesma do salário que eu ganhava 9 dias de trabalho, 9 horas de trabalho. Eu falei, não é possível que é isso tudo. Eu falei, esse é o trabalho? Ele falou, é. Eu falei, não. Olhei para o salão, vi os corretores trabalhando, eu falei, eles vendem? Ele falou, vende. Aí eu olhei para ele e falei, você vende? Quantos você vende por mês? Quantos podes vender por mês? Eu posso vender mais que um? Ele falou, você pode vender quantos você quiser. Aí minha cabeça fez assim, falei, eu consigo fazer isso. E foi assim que eu entrei.
porque eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, que eu só postei nas redes sociais e um amigo do meu filho perguntou como é que era, e eu expliquei, porque de tanto ouvir falando a facilidade, eu só vi facilidade. E aí eu falei, isso aí eu faço. Esse é o trabalho? É. Eu posso trabalhar só de final de semana, porque eu tenho que trabalhar na escola. Ele falou, pode. Ele estava começando a equipe, ele não tinha muito o que escolher. E aí eu comecei assim, trabalhando só os finais de semana, durante 6 meses. Como foi essa transação? Tipo, a professora Califórnia... Porque, assim, a maioria das pessoas que entram... muitas pessoas que entram hoje na corretagem, elas iniciam dessa forma, né? Então, tem um trabalho, já um trabalho fixo, e acaba fazendo como se fosse um bico, né? Isso. Então, acaba trabalhando dessa forma. É porque como é um trabalho autônomo, e você fica um pouco inseguro de largar o que você já tem para ir para algo que você não tem certeza. E eu tive a mesma preocupação, porque já tinha meu marido que não estava trabalhando. E eu, funcionária, né, pública. Eu falei, deixa eu ficar aqui e vou vendo o que dá para fazer. Então, eu fui... Mas quando eu decidi ser corretora, que foi em setembro de 2020, que eu decidi que eu ia ser corretora e eu comecei a ir todos os finais de semana, a primeira coisa que eu fiz foi começar a estudar. Qual o diferencial? Eu comecei a estudar tudo sobre corretagem nas redes sociais. YouTube, tudo que tinha de conteúdo de corretor, eu estudava. E comprei um curso, na época, de R$3.000 sem ter dinheiro. Porque R$3.000 é muito dinheiro para quem não tinha nenhum real guardado. Nunca tinha feito. Eu falei assim pro meu marido, olha, se a gente fizer uma venda, eu vou comprar um curso. Porque eu tenho certeza que eu vou ficar boa depois que eu fizer esse curso. E era o primeiro curso do Ricardo Martins da internet. E era na pandemia, foi R$3.000, parcelei em 10 vezes. Falei, não, eu vou ficar boa. E eu comecei a fazer esse curso em novembro. Eu comecei em setembro na corretagem, em novembro, outubro, novembro, eu estava fazendo esse treinamento. E eu fui estudando muito. Então, eu ia todos os finais de semana e estudava todos os dias. Eu falo muito para os meus corretores, estudem, porque eu não conheço outro caminho que não seja o conhecimento. Verdade. Então, eu ia almoçar na hora da escola, 15 minutos é a hora que você tem para engolir a comida. Esses 15 minutos era o horário que eu assistia os vídeos da internet. Vídeo de 7, 10 minutos, foi ali que eu aprendi que existia um termo chamado quebra de objeção. Termos da corretagem que eu não sabia que existiam e eu fui estudando. Então, durante esse tempo, só trabalhando de final de semana, eu fui me aprimorando e mesmo assim fui vendendo. Porque a única venda que o meu gerente me ajudou foi a primeira. Nenhuma outra venda ele me ajudou. Porque eu não queria. Porque eu queria fazer sozinha, porque eu queria aprender. Então, isso já é nosso porque... É meu porque é de aprendizado. Falei, não, só me ensina. Me ensina que eu faço. Então, eu fiquei 6 meses só trabalhando de final de semana, mas todos os finais de semana. Às vezes, as pessoas querem entrar na corretagem e quer vir de vez em quando. Então, seu resultado vai sair como? Do tanto que você se dedica. Todo final de semana eu estava lá, feriado, minhas férias. Durante esses 6 meses foi assim que eu... Então a tua transição demorou 6 meses. A minha transição demorou 6 meses, mas eu achei que ia demorar 2 anos. Porque na minha cabeça, não tinha dinheiro, que é o normal. Eu queria 6 meses de dinheiro guardado. Então, eu queria ter um valor guardado na conta. E eu não tinha quanto? 0. Então, eu falei, eu vou precisar, nos meus cálculos, uns 2 anos, né? Eu vou trabalhar na escola meio período na corretagem. 2 anos eu junto esse dinheiro e saio da escola. Esse era o meu plano. Em 6 meses, no meu primeiro lançamento, de fevereiro de 2021, a gente fez 16 vendas. Fiz a conta, falei, ué, ganhei o valor do meu ano num mês. Aí eu larguei a escola. Eu sempre gosto de falar isso, porque assim, eu sempre falo que, tipo, a gente escolheu... Eu sou uma pessoa que eu escolhi a corretagem. Eu já acho ao contrário de ti. Eu acho que a corretagem te escolheu. Eu acho que tu, naquele momento, tu era uma pessoa necessária para a corretagem, né? Justamente para isso, né? Talvez tu teve essa experiência como corretora, mas realmente tu veio para a corretagem para ser uma líder, para ser realmente fazer parte de um time, ser a cabeça de um time. Porque, assim, o que pega bastante hoje, Califórnia, na corretagem, é a questão do despreparo, da falta de informação, falta de vontade de aprender, né? E quando tu já vem, já calejada lá, professora, na sala de aula, passou quanto tempo de professora? 13 anos. 13 anos de professora. Então, vendo essa resistência hoje dos alunos, né, que tá na sala de aula, e a gente também pega, a gente que é gestor, a gente pega também a resistência dos corretores a não querer aprender, querer tudo ali na mão, querer tudo de maneira fácil. Então, pessoas que realmente a corretagem, ela necessitava dessas pessoas.
Então, sempre eu falo, tem as pessoas que a corretagem escolhe e tem pessoas que escolhem a corretagem. No meu ponto de vista, eu acho que tu é uma pessoa necessária para estar trabalhando na parte de liderança, para estar trabalhando na parte de gestão, para realmente passar essas informações que muitas das vezes a gente quer passar e não consegue porque a gente não tem experiência. A gente realmente não tem estudo de causa para poder estar falando. E acho que uma pessoa mais preparada para falar disso é pessoas que estão na sala de aula, que conseguem ter contato diretamente com pessoas e pessoas que realmente precisam aprender. E na corretagem eu sempre falo, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia a gente precisa aprender um pouco. Todo dia, eu não sei se funciona contigo, eu como gestor, todo dia aparece uma coisa nova, diferente para mim aprender. É incrível, não tem escassez. Todo dia aprende uma coisa, todo dia é uma coisa diferente, é um caso diferente, é um cliente diferente, tudo isso, né? Teve alguma resistência voltada de família, amigos, colegas de trabalho da escola, quando tu falou, vou largar tudo, vou virar corretora, teve alguma resistência? Falaram, você é doida? Você é uma funcionária pública, você tem o que a maioria das pessoas querem, que é a estabilidade... de trabalho. Isso mesmo. Então, eu estava estável, né? Mas a decisão que eu tomei de sair da escola não tinha sido naquele momento. Eu já tinha decidido antes. Com os 38 anos, eu já tinha decidido que eu não ia terminar a minha vida ali. Porque eu falei, não, tem algum lugar para eu usar o meu talento que não é aqui dentro. Eu já sabia disso. Eu só não sabia qual era o lugar. É porque é muito limitado, né? É muito limitado. Hoje. E eu falei, isso aqui não é para mim. Eu vi uma professora surtando no final do corredor. Ela tinha uns 60 anos, uma criança de 8 anos, tirando ela do sério. Eu olhei e fiz a conta. 38, 48, 58, só pode se aposentar com 63. Eu falei, eu não vou ficar aqui todos esses anos. Não vou ficar. Então, eu já tinha tomado a decisão que eu não ia me aposentar ali. Só não sabia o que eu iria fazer. Então, eu fui estudando. Não foi quando eu cheguei... Por isso o pessoal pergunta, Califórnia, que sorte. Que sorte nada, eu me preparei antes de estar ali. Então, eu fui estudando antes de entrar. A corretagem, ela foi uma oportunidade... Fala que tem o trem da oportunidade, né? Ela passou... Eu estava observando todas as oportunidades e eu peguei. Porque essa oportunidade ela é dada para todos os dias. Todo dia. Eu só olhei porque eu estava preparada para olhar. Então, eu já vinha treinando, eu já vinha fazendo treinamentos, eu já vinha lendo, eu já vinha fazendo cursos para... Fiz o curso de coach, porque eu achei que eu ia ser coach. Porque eu era life coach. Mas acaba sendo um coach. Eu era fitness, mas eu era fitness. Então, eu achei que eu ia para a área fitness. Continua fitness. Eu achei que eu ia para a área fitness. É coisa que não combina, viu? Na corretagem, fitness Não tô conseguindo, mas eu pretendo conseguir. Mas eu achei que eu ia para esse lado. Então, eu estava muito aberta. Eu tinha feito muitos treinamentos, então eu estava com a visão. A minha visão já não estava mais assim, a minha visão estava ampliada. Eu conseguia ver oportunidades e eu também consegui tirar alguns preconceitos que eu tinha de muitas coisas através de alguns treinamentos. Por isso que eu bato na tecla dos corretores que treinamento é importante, porque em alguns treinamentos me destravou muitas coisas. Eu tinha muita preocupação com a opinião alheia, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. E nesses treinamentos, ele foi me abrindo a visão e eu consegui perceber que eu não devo nada para ninguém, né? E eu podia fazer o que eu quisesse. Então, quando eu fui para a corretagem, o pessoal da escola falou, você é louca, não sei o quê. E eu lembro até hoje que eu falei, tira uma foto aqui. Porque isso aí eu vou usar um dia. Porque eles falaram, as pessoas geralmente tiram foto quando tá pegando o cargo. Você tá tirando foto saindo? Eu falei, é isso. Porque foi uma decisão que eu tomei. E para ser autônoma, que não é uma decisão fácil. Você deixar algo garantido. Mas a minha família, eles nunca tiveram dúvida nenhuma de que eu ia conseguir o que eu queria, porque é o perfil. Ela vai dar certo, porque ela já decidiu, né? E eles já tinham visto, né? Porque quando eu saí da escola, eu já tinha vendido muito apartamento. Em 6 meses, a gente vendeu, sei lá, quase 30 apartamentos. Em 6 meses. E eu não estava nem 100%. Então, eles tinham certeza que ninguém falou nada. Inclusive, hoje, todos os meus irmãos são corretores, tá? Perfeito. Não estão trabalhando efetivamente, mas eles todos estão tirando o Cresce. Porque eles falaram assim, ué, o que está acontecendo, né? Que mercado é esse? E por parte de amigos, não. E só pela da escola mesmo. Tá. E medo? A Roberta teve algum? Medo? No início de tudo, viu aquela correria. Eu lembro de você lá no Canidé.
Canindé, acho que foi os primeiros plantões que Foi. tu tava mais Mais voltada, efetiva. ficava Eu lá. peguei férias. Aham. Aquela época que eu trabalhei no Canindé, eu tava de férias da escola. Sim. Então, eu peguei férias e fui fazer a roleta, porque eu não pegava a roleta, né? Eu só trabalhava no final de semana. É. E lá eu achava o máximo, porque aí tinha roleta, eu falava, Califórnia, Eva Ramondes. E aí eu peguei a roleta lá no Canindé. Pois é, voltado pra Roberta mesmo. A Roberta é uma mulher de medo ou não tem medo de nada? A Roberta, ela tem poucos medos. Porque a vida te ensina, né, a ser muito corajosa. Então, eu falo que desde muito nova eu tive que aprender muito cedo. Fui mãe muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo. Casei muito cedo. Então, eu tive que enfrentar os meus medos desde muito cedo. Então, eu tenho poucos medos. E eu nunca tive medo de fazer essa... Muito corajosa, né? Quando eu fiz a transição, eu cortei todo o meu cabelo sozinha. Eu cortei o cabelo. Eu falei, não quero mais. E aí, cheguei na escola com o cabelo também do seu. O que é isso? Cortei. Então, eu tomo as decisões baseadas... Eu penso muito antes de tomar a decisão, mas quando eu tomo a decisão, ela está tomada e eu não volto. Então, poucos medos que eu tenho. Assim, é os medos normais, né? De alguém morrer, mas outros medos, assim, eu não tenho. É. Eu olhando o jeito do trabalho, o jeito que tu trata a tua equipe, eu consigo ver, tipo, uma Califórnia que, tipo, com uma Fortaleza, tipo, teu nome era pra ser Fortaleza misturado com Califórnia ali, tudo junto, né? Porque, assim, tu passa realmente uma imagem de pessoa bem superior, que, tipo, nada te atinge, é uma Califórnia mesmo, né? Isso realmente precisou ou sempre foi assim? Mesmo como professora, tu chegava lá e conseguia se sair de todos os professores na sala de aula, tu sempre mostrou essa Fortaleza misturada com Califórnia? Isso aí que vocês veem hoje, eu sempre fui. Desde muito nova. Muito nova. Então, meu pai sempre falou, essa menina aí vai quebrar os dentes. Porque eu não era uma pessoa desrespeitosa, mas eu sou uma pessoa de perguntar e questionar muitas coisas desde sempre. Então, na escola sempre fui líder, na escola sempre fui mediadora, sempre organizava as coisas. Então, essa Califórnia sempre existiu. De debatia com a diretora da escola, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Então, a vida me ensinou também que eu tinha que ser desse jeito. Então, isso que eu passo na escola, Roberta tá chegando. Sabe quando tem aquela professora, ou aquela diretora, aquela coordenadora? Porque eu fui professora, coordenadora e vice-diretora. Mas mesmo quando eu era professora inicial, vou chamar a Roberta. Não, chama. Quando vinha, já saíam correndo, entravam pelas portas, tudo correndo. Sempre fui. Tinha sempre um relacionamento muito bom com todos, porque eu sou de ouvir a pessoa. Chamar pelo nome, ouvir e ver o que está acontecendo. E isso te traz proximidade com as pessoas. Então, eu nunca tive problema com aluno, pai de aluno, mãe de aluno, professores, nada. Porque tem que ter essa troca, o respeito. Então, eles sempre tiveram muito essa visão que vocês nem têm noção do que era na escola. Eu escutava meu saltinho subindo, ela tá vindo. Sempre tive desse jeito. Passou a impressão de muito organizada. Então, acho que por ser professora, ter ficado tanto tempo como professora, e a gente vê assim a professora, a gente já pensa lá, a professora tem aquela canetinha, tudo organizadinho, tudo direitinho, e às vezes eu vejo gente tudo trabalhando, eu vejo, isso aqui dá para identificar com uma professora. Pela maneira de se comportar, a maneira de tratar os corretores. Tem umas frases tuas que eu até uso, né? Eu vou mentir que eu roubei algumas frases tuas, tipo, o sucesso é treinável, né? Então, quero que tu fale um pouquinho dessa tua frase, que eu já ouvi tu falando várias vezes, né? Tipo, a gente passa, às vezes a gente passa pro... Que não é minha, né? Essa frase não é minha. Tem uma pulseirinha que ela vive no meu braço, escrito sucesso é treinável. A gente passa, às vezes... Eu já passei, acho que uma vez, já tô fazendo preleção pra tua equipe, eu escutei essa frase e ficou na minha mente. O sucesso é treinável. Depender pra não... aprender pra não depender. Isso era uma frase que eu sempre ouvia, né? Tipo, de pessoas que tá mais próximo a ti, que falam, nossa, a Califórnia fala isso. Eu ouvi também tu falando isso. Então, são essas duas frases que eu, tipo, peguei, roubei pra mim. Eu observei tu falando, eu roubei pra mim, que eu uso, às vezes, também como lição também. Porque eu acho que a humildade, ela tem que andar junto em todos os ambientes que a gente convive, somente no nosso trabalho. Então, se eu vejo... Califórnia vende mais do que eu na construtora. Mas se eu tenho que entender. Eu não quero passar por cima dela. Eu não quero os números dela. Eu quero os meus números. Mas eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Pegando como exemplo ela que está na minha frente. Então, não adianta eu pegar exemplo de outra pessoa que está lá atrás. Eu tenho que pegar sempre pessoas que estão lá na frente.
E fala um pouquinho aí dessa parte do sucesso é treinável. Como é que funciona? O sucesso é treinável, ela é uma frase do meu mentor. Tá vendo como as pessoas vão aprendendo um com a outra? Isso. O meu mentor, ele é o Joel Moraes, que é o Joel J. E eu tô com ele há muito tempo. E essa frase é dele. O sucesso é treinável, porque ele é um ex-atleta. E atleta tem que treinar muito. Muito para poder vencer. Então, essa frase nasceu disso. O sucesso, ele é treinável, né? As pessoas não nascem, às vezes, com sucesso. Sucesso é treino. Sucesso é treino. Então, quanto mais você treinar, independente da área que for, você vai conseguir o sucesso. Então, por isso que eu uso muito essa frase, que o sucesso é treinável, que não é minha, que é dele. E a equipe inteira também já sabe, o pessoal acha que fui eu que inventei, mas não foi. Então, é dele essa frase, sucesso é treinável. E eu acredito muito nisso. Porque tudo que você treina, você vai conseguir um sucesso. É impossível tu fazer 10 vezes a mesma coisa e no final Ele fala uma frase assim, o importante não é fazer 2.000 coisas 2.000 vezes. E sim fazer 2.000 coisas 2 vezes. E sim fazer 2.000... Já confundi já. O importante é você fazer repetidamente a mesma coisa, que daí o sucesso vem. Né? Não fazer várias coisas e ir testando. Não, faz uma coisa bem feita, pega isso para fazer e faz. Todos os dias. E o aprender para não depender? Aprender para não depender, eu peguei lá da corretagem também. Eu ouvi alguém falando, porque quem aprende não depende. Isso. Quem aprende não depende. E isso é importante, porque para você não depender de ninguém, você precisa aprender. Então, como a gente bate muito na tecla de que você precisa aprender, então todo o treinamento que eu dou bastante treinamento. Até ontem meu mentor falou assim, dá uma parada, porque não adianta você querer que eles aprendam, eles precisam querer aprender também. E eu quero muito, eu jogo muita responsabilidade para mim, de que eu estou ensinando pouco. E às vezes ele falou ontem, né? Eu levei ele ontem lá para dar um treinamento para os meus corretores, e ele falou isso para mim, calma, talvez não é só você que tem que ensinar, as pessoas também têm que querer aprender. Sim. Então, tem essa troca também da questão da aprendizagem. Tá. O Califórnia, a Roberta chegou na construtora, né? Virou corretora. Já chegou vendendo, né? Já chegou incomodando muita gente, né? Porque automaticamente, quando a gente chega, comigo aconteceu da mesma forma. Eu cheguei, comecei a vender, as pessoas começam a perguntar quem é esse daí, quem é essa daí, o que é que tá fazendo, vem as especulações, né? O que tá te fazendo diferente. E tudo isso vai criando várias teorias, né? A Califórnia chegou, já vendeu. Como foi o teu início? De onde veio os teus primeiros clientes? O que levou tu vender tão rápido? O que foi teu diferencial? Eu sou teimosa, né? É uma coisa que eu sou bastante teimosa. Então, quando eu cheguei lá, eu fui aprender como é que faz para ter cliente. Porque eu cheguei no produto, eu não sabia nada, a gente chega sem saber nada. E eu vi as pessoas atendendo um monte de cliente no Tatuapé. Era o meu primeiro lançamento que eu vi, o que era um lançamento. E eu fiquei olhando aquela fila de gente para ir no decorado, e eu falei pro meu gerente, como é que as pessoas fazem para ter esses clientes? Pode pegar qualquer um que estiver entrando aí? Ele falou, não, você tem que ter os seus clientes. E como é que faz para ter os clientes? Isso aí era, poucos dias de corretagem. Olha, você pode pegar na rua, você pode ir. Ele foi falando todos os caminhos para ter um cliente. E ele falou das redes sociais. Eu falei, redes sociais é o meu foco. É o meu foco, porque eu gosto disso. E foi isso que eu fui fazer. Quando eu estava vendendo planta, eu estava fazendo alguns anúncios turbinados no Facebook. E estava vindo uns clientes. Eu falei, e se eu fizer a mesma coisa com a corretagem? Pode ser que funcione. E ele falou para mim, isso não funciona. Tem que fazer aqui, gerenciador de anúncios, um monte de coisa. Eu falei, vou fazer. E aí fiz um vídeo imitando o Ricardo Martins, que ele tinha uns vídeos lá, colocava a mãozinha nos vídeos, e eu fui fazer igual. E comecei a turbinar esses vídeos. Fotos e vídeos. E começou a vir cliente no meu WhatsApp, não, no do meu marido, porque eu trabalhava durante a semana. Uhum. Eu falei, funciona, porque eu ia testando, eu ia colocando vídeos, eu ia colocando fotos, só no turbinar. Eu não fazia gerenciado. Porque o gerenciado você tinha que colocar muito dinheiro. E eu não tinha tanto dinheiro assim. E no turbinar eu conseguia colocar pouco dinheiro. E eu ia testando em várias regiões. Minha vida era fazer isso. Vídeos diferentes, porque eu sempre acreditei que o vídeo diferente, ele chama atenção. Conteúdo é importante. Então, era o meu vídeo diferente. E aí, sozinha, eu entendi que o vídeo era melhor que foto. Porque na época era muita foto, né? O pessoal fazia muita foto. Eu percebi que a foto não viralizava igual os vídeos.
E assim eu comecei a ter cliente. Aí o meu gerente ficava assim, como que você consegue? Eu falei, eu consigo. Então, toda a minha vida foi no turbinado do Facebook, fazendo os vídeos. Desse jeito, chegavam os clientes no WhatsApp do Nextel. Ele fazia a primeira abordagem e depois, isso no meio da transição. Porque eu não conseguia atender o cliente, eu estava trabalhando. Imagina, o cliente liga e eu vou falar com ele daqui 8 horas. Sim. Então, eu mandava para ele fazia todo um pré-atendimento e a gente agendava as visitas para os finais de semana. Aí, no final de semana, eu atendia os clientes. Mas foi no turbinar, com pouco dinheiro, testando, dando certo, errando. Foi ali. 80% das minhas vendas foram dali. Voltado para a tua equipe também, né? Já a Califórnia já virou corretora, depois teve todo um processo para virar gerente, né? Que daqui a pouco a gente vai falar como foi também essa nova transição, porque foi tudo muito rápido também. Então, tipo, tu pulou muito rápido, evoluiu muito rápido, vendeu muito rápido e se transformou muito rápido também dentro da corretagem. Então, isso foi muito interessante, mas também acaba que, tipo, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Na Califórnia gerente, o time Califórnia lá, teve algumas coisas que ficou faltando para tu ir corrigindo, aos poucos, foi corrigindo ou não? Tu já virou gerente, já alinhou tudo antes e já se preparou mesmo com o pequeno espaço de tempo que tu tinha? Foi doideira, filha. Até hoje. O pessoal vê a gente assim rindo, não sabe os perrengues que a gente passa. Porque não é fácil lidar com pessoas. Né? Não é fácil lidar com pessoas. Então, eu virei gerente muito rápido. Foi com um ano. Porque, na verdade, eu saí da escola realmente em abril de 2021. Eu saí. E eu virei gerente em dezembro. Então, eu estava muito focada nas minhas vendas. E eu sabia que eu ia ser gerente, porque eu já sabia. Só que eu não... Não se preparou? Não. Porque eu estava focada nas minhas vendas, porque eu queria ganhar dinheiro. E não dá. Às vezes o pessoal acha que dá, mas nós como corretor, quando a gente é corretor, a gente consome nosso tempo todo com o cliente. Todo. E eu tinha as minhas metas. E eu sempre fui uma pessoa de metas. Então, eu falei assim, eu queria... Sabe quem que eu queria pegar no meu primeiro ano? A número 1, né? Eu não sou louca. Então, eu falei assim, quando eu cheguei, eu falei, quem são os melhores? Porque a minha visão sempre foi essa. Quando eu cheguei na corretagem, eu olhei lá o primeiro ano. Eu tinha acabado de chegar, era o restinho de final de ano, teve lá as premiações. Aí eu assisti. O primeiro lugar foi a Marquezine, que ela ganhou. O segundo foi o Lucas e o terceiro foi você. Eu até lembro. O número de vendas, ela era tipo 110, você 54. Eu lembro das coisas. Eu falei, então esses são os melhores. Quantas vendas a melhor fez? 110. Eu falei, eu vou fazer 120. Eu nem era corretora. Eu estava chegando. Eu falei, se ela fez, por que eu não vou fazer? Então, isso sempre nasceu. Eu sempre tive. Se ele fez, por que eu não posso fazer? Eu só preciso saber como é que faz. Só o caminho. Eu só preciso de tempo e saber o caminho. Então essa era a minha meta. Eu queria fazer 120. Então, o foco não era a gerência. Nunca foi. O foco era eu fazer bater a meta e ganhar o meu dinheiro. Porque eu entrei porque eu falei, poxa, eu vou ficar rica. É só isso que tem que fazer? Falei, nossa... Achei um meio de mudar a minha vida. Então, eu só me preparei para as vendas. Eu não me preparei para ser gerente. Mesmo porque a minha vida na escola foi ser gestora. Eu trabalhei 7 anos como coordenadora e 2 anos como vice-diretora. Gerindo pessoas. Então, eu estava assim, deixa. Tava na zona de conforto já também. Quando eu tiver que ser... Vai ser. Vai ser. Porque eu mesmo, quanto corretora, eu já gerenciava um pouco da equipe. Já tinha essa coisa de a Califórnia... Tu chegou a ser fechadora ou não Eu tinha era fechadora época? sem ser fechadora, porque o meu chefe, o bicho é liso. Ligeiro. Liso. Então, eu era fechadora sem saber que era fechadora. Porque eu fechava as vendas. Fechadora não remunerada. Eu nem sabia que tinha dinheiro para isso. Eu não sabia, porque ele não fala essas coisas. E aí, eu já fazia esses fechamentos pro meu time. Pro nosso time. Eu tava lá no plantão, fazendo minhas coisas, eu sempre fui muito focada. Tanto que eu falo pro pessoal, gente, eu não sabia de nenhuma conversa, porque eu sempre chegava no meu canto, colocava meu fone e focada nas minhas coisas. E o mundo caindo e eu focada nas minhas coisas. Então, eles vinham pedir ajuda, eu parava de fazer o que eu estava fazendo, ia lá, ajudava e voltava a fazer o que eu estava fazendo. Então, eu fechei várias vendas, mas eu não sabia que era fechadora. Porque a gente era tudo muito novo, muito né? Novo. Tudo muito novo, mas eu ia lá, fechava e voltava pro meu trabalho. Então, eu já meio que... Eu já estava junto com o time, porque eu estava no plantão todos os dias. Então,
Foi essa preparação, não teve preparação. Virei gerente, de um dia para a noite, tá. Ele deixou a equipe à vontade para escolher com quem que eles quisessem ir. E a equipe veio assim, sei lá, 90% ficou comigo. Por conta já desse contato que a gente tinha. Da gestão, né? Que existia já existia. E aí fez a virada e não foi fácil. Surtei, chorei, gritei, mas aonde? Em casa. Porque não é fácil lidar com pessoas diferentes, cada um com o seu jeito. Porque uma coisa é você fazer o seu trabalho, você não sabe o que os outros estão fazendo do trabalho deles. E quando você é a gestora, você começa a conhecer um por um. E eu já virei gerente, meu primeiro mês de gerência, eu fiz 22 vendas. A gente fez 22 vendas, que é um número bem expressivo para quem acabou de virar. Então, imagina, tanto de mesas e atendimentos que eu tive que ir lá com o meu... para poder dar conta de tudo isso. Então, não foi fácil. Foi alinhando aos poucos, muita conversa, muita reunião, muito treinamento e conhecendo o trabalho de cada um também me conhecer como era o meu perfil de trabalho e até alinhar, até hoje estou alinhando. Califórnia, mas também tem muita questão, como tu já pegou corretor que já era corretor e, tipo, não era corretor, tipo, que passou pela tua mão, que fez aquela contratação, então tinha muita gente que já tinha alguns vícios. Sim. Né? Então, acaba que a gente pega corretor de mercado, a gente tem muito essa questão de vício, né? O corretor chega com vício. Teve alguma resistência da parte deles ou não? A adaptação foi... A adaptação foi bacana, até porque alguns que já estavam até mais tempo do que eu de mercado, que tinha alguns, eu percebi que eles queriam ver o meu método de trabalho. Então, eles me chamavam para o fechamento deles. Eu falei, mas quando era com outro já fechava sozinho, por que tá me chamando? Porque queria ver o meu método de trabalho. E aí, ali... O meu método é o mesmo, não mudou. Eles olhavam e eles foram entendendo. É assim que você faz, então? Eu acho que eles queriam entender também como é que eu fazia. Por que eu vendia tanto? Por que eu vendia mais que todo mundo que estava há muito mais tempo? Falei, olha, o meu método de trabalho é esse aqui. Eu trabalho assim. Então, eles foram aprendendo, foi aceitando. Eu não tenho muito esse tipo de problema dentro da equipe. Né? O meu problema é eles não quererem aprender. Né? É o problema da maioria, mas esse tipo de problema eu nunca tive. Legal. Hoje, a Califórnia, ela gosta de contratar calça branca, como a gente chama, né, aqui no mercado, ou realmente corretor já do mercado, ou não tem Eu falo que diferença? Tem que ter duas coisas para fazer parte da minha equipe. Primeiro, gostar de ganhar dinheiro. Porque a partir do momento que você gosta de ganhar dinheiro, você vai fazer o que precisa ser feito para ganhar esse dinheiro. E aqui eu consigo te ensinar como você consegue fazer isso. E outra coisa é gostar de aprender. Se você não gostar de aprender... nem vem trabalhar comigo, porque não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Tem que gostar de aprender, porque eu vou ensinar. Eu não guardo informação, eu não guardo nada. Tudo eu coloco para eles aprenderem. Eu não tenho medo de treinar as pessoas, eu não tenho nada. Então, tem que gostar de aprender, porque se não gostar de aprender, eu até falo com eles na entrevista, se você não gostar de aprender, não vai dar certo comigo, porque eu vou querer que você aprenda. Porque não tem ninguém aqui que é obrigado a trabalhar por você. Você vai ter um período de aprendizado, eu coloco perto das pessoas, eu treino, eu ensino, mas eu falo assim, eu sou professora. Se nem a criança de 6 a 18 anos me enrolava, não é você que vai me enrolar. Então, eu ensino 1, 2, 3 vezes, eu ensino. Por que você não está anotando o que eu estou te falando? Porque você vai me perguntar e eu não vou te responder. Então, eu sou professora. E eu deixo isso bem claro para eles, eu sou professora. Vocês não vão me enrolar. Você tem um prazo para aprendizado e eu entendo que cada um tem um prazo de aprendizado. O Nextel, por exemplo, demorou 1 ano para aprender muita coisa. Mas aprendeu. Então, se não gostar de aprender, não vai dar certo comigo. Na minha equipe, vou falar um pouquinho da minha equipe. Na minha equipe, tipo, se eu fosse uma sala de aula, eu dizer que a minha equipe, às vezes, é ensino fundamental. A tua equipe, hoje, qual é o ensino que tá lá? Tem de tudo na minha equipe. Tem os primários, o Fundamental 2. Aquilo é uma sala de aula. Aquela sala mista, né? Aquilo é uma sala... Tem os dedicados. Eu tenho, assim, alguns que seguem o que eu falo para fazer. Não, nenhum segue 100% o que eu falo para fazer. E eu, como toco deles. Eles vêm, eu falo assim, você tá preparado? Porque eles me pedem feedback. A minha equipe é uma equipe estranha. Eles falam assim, o de cara com a Califórnia. Aí hoje eu vou ter um de cara com a Califórnia. Vou lá perguntar para ela. Porque eu deixo a pessoa à vontade. Deixa eu indo. Aí quando ela vê que não tá indo, ela vem e fala assim, olha, me dá um feedback. Tá preparado? Tô. Então, assim, eu tenho alguns que fazem o que eu falo para fazer, uns que gostam de não fazer, e aí eles sofrem. Então, eu tenho todos os níveis lá da minha equipe.
Todos. Parece uma sala de aula eterna. Eu me sinto na escola. Também. Lá, eu me sinto na escola. O Califórnia, eu sempre abordo essa questão da corretagem como forma de mudança de vida, né? Então, isso aqui muda a nossa vida, mudou a tua vida. Vem mudando, né? Cada dia mais a gente tá numa evolutiva que, tipo, se a gente for parar, tá com 4 anos que eu tô aqui em São Paulo, tá com 4 anos que eu tô na corretagem, 4 anos que eu tô na mesma construtora. O interessante é as raízes que a gente cria, né? As pessoas que dão certo hoje na corretagem, pode ver que são pessoas que realmente estão enraizadas, né? Aquele pula-pula, trabalha um tempo aqui, vai para outra, e assim vai. Mas a gente está numa evolutiva muito grande, né? Então, é uma dádiva a gente estar nessa evolutiva. Tem medo dessa evolutiva chegar uma hora que parar e voltar tudo, voltar às crises de novo? Porque a gente escuta muito de corretor, né? Principalmente do mercado aí fora. Eu ganhei muito dinheiro. Tal ano eu ganhei muito dinheiro. E agora a gente traz esses corretores para a realidade e vai ver que estão quebrados. Às vezes chega precisando de dinheiro, às vezes não tem seu imóvel próprio, o carro, o banco tá tomando. Então, tem muito isso ainda no mercado. Pessoas que a gente sabe, por boca de outras pessoas, que ganharam muito dinheiro lá atrás e agora despencaram de novo, né? Então, a Califórnia, pela educação que ela teve, tanto que eu acredito que tu tenha, dá para notar que tu tem uma educação financeira muito, muito boa, educação profissional também, bacana. Tu faz algum estudo para isso? Tu realmente trabalha dessa forma para não correr esse risco também? Eu não gosto de esse tipo de risco, né? Eu falo assim, eu sou muito, às vezes, tradicional em algumas coisas, então eu gosto de guardar o dinheiro, pé no chão, porque... tanto que quando eu virei gerente, o meu superintendente falou assim, esse carro aí não é de gerente. Eu falei, cuide sua vida, que eu vou ter o carro que eu quiser. Porque eu sou essa. Ninguém dá palpite na minha vida. Ninguém dá palpite na minha vida. E aí, eu troquei de carro a hora que eu quis. Então, eu já poderia ter trocado de carro há muito tempo. Eu não quis trocar de carro porque eu não achava necessário eu fazer uma despesa extra. Não tinha necessidade para mim, porque eu vivo assim. Então, eu gosto de guardar o dinheiro, eu gosto de ter minha tranquilidade. Se tiver uma crise, como é que tá? Tá tudo certo, porque eu tô preparada para a crise, se caso tiver. E mesmo se o mercado imobiliário hoje, eu pesquiso, tem sempre gente vendendo. Se tem gente sempre vendendo, eu vou ser uma dessas que vai estar vendendo. Então, eu não tenho medo, porque eu vou estar vendendo. Porque aonde? Eu não sei. Porque tem gente vendendo, sempre tem gente comprando, porque sempre tem alguém... Na crise, sempre tem alguém ganhando dinheiro. É verdade. E esse alguém vai ser eu. É bem isso. Tu passa essa educação também para os teus corretores? Eu tento mostrar para eles esse caminho. Não preciso ostentar, porque a corretagem, infelizmente, ela é um lugar muita aparência, às vezes. Muita aparência, muita ostentação. Aí a pessoa quer comprar um carro que nem pode, uma parcela que não tem condições de pagar, quer morar num apartamento que não tem condições, para poder mostrar que é uma coisa que não é. Montar status. Status. Então, assim, lá tem muito status, né? Graças a Deus, não tenho isso. Nunca tive essa questão de status. Eu sou bem tranquila, bem de boa. E eu mostro para os meus corretores. Status não vende, beleza não vende, olho verde não vende, nada disso vende. O que vende é você vender, ser bom no que você faz. Aqui não é o mais bonito que é o melhor, tem o mais magro, não tem nada disso. Eu sempre falo, olha, eu tinha tudo para dar errado na vida. Porque eu sou feio, sou gordinho, entendeu? Talvez tenha um sorriso bonito, que às vezes o pessoal fala, teu sorriso é legal, o pessoal gosta do teu sorriso, né? Tem um sotaque, meu sotaque é muito grande ainda, não consigo tirar. Mas é justamente isso, eu acho que é essa pegada mesmo que a gente tem que passar, né? A gente, como liderança hoje, se a gente tem pessoas que confiam, pessoas que acreditam no nosso trabalho, a gente tem que passar isso. Tem que ter muito cuidado. Às vezes eu vejo muita pessoa que é líder também, que passa umas coisas que eu digo, meu Deus do céu, será que tá vendendo isso mesmo para essas pessoas? Será que não tem uma responsabilidade? Porque não carrega a responsabilidade. Às vezes quer realmente colocar a pessoa numa fria, a pessoa acaba indo, né? E não sabe as consequências. Né? Quando foi para me virar também gerente, eu tive uma resistência muito grande. Porque eu tive um cuidado muito grande. Eu só vou virar gerente quando realmente eu tiver estabilizado financeiramente, porque eu vou ter, não sei se contigo acontece, pessoas que dependem da gente, né? A gente tem que ajudar. Banco Califórnia. Às vezes eu penso, tá escrito na minha testa? Banco Califórnia? Mas é isso. Então tem muito isso. E às vezes as pessoas, elas querem pular umas etapas que elas não estão preparadas para aquilo, né? Eu vejo realmente profissionais
que vende bastante, vende até razoavelmente bem como corretor, e quer pular para uma gerência e não se preparou, não se estruturou. É diferente, tipo, às vezes tem umas jogadas que é feito que não tem como a gente escolher, né? Então, lá atrás, tipo, a Califórnia não tinha outra opção. Não tinha. Né? O teu líder não tinha outra opção a não ser colocar tu. Foi. Então, era uma jogada que tinha que ser feita. Mas, tipo, tinha um preparo já, tinha uma estrutura já. E a gente, às vezes, vê pessoas se perdendo nessa questão de pular uma etapa que não tá preparado. Muitos, né? Você vê que muitos, porque daí você não tem condição financeira de investir na equipe, porque a equipe precisa de investimento. Então, você não tem condições de investir na equipe, você não tem condições de ajudar uma condução, você não tem as condições de ajudar o seu corretor a se manter do seu lado, porque eu falo assim, vocês estão achando que eu tenho um monte de corretor que está do meu lado só porque eu sou bonitinha? Não, é porque a gente tem essa parceria. E eles sabem que eles têm uma visão minha que eles sabem, posso contar. Tem uma troca. Tem uma troca, eu posso contar. Então, a gente vai criando isso, né, nesse tempo. Então, quando eu era corretora, eu conseguia vender muito bem. Então, eu estava preparada financeiramente porque eu não esbanjava dinheiro. Então, meu negócio era de deixar o dinheiro no porquinho. Nossa, eu não tinha nenhum real guardado antes de chegar na corretagem. Aí, quando eu vi o dinheiro, eu falei, só quero guardar o dinheiro. Porque é muito legal você ver o seu trabalho na conta bancária. E aí, o meu sonho era ver a minha conta com 6 dígitos. Quem tem 6 dígitos de dinheiro guardado? Meu sonho era ver a minha conta crescendo. Então, assim, eu mostro isso para eles. Eu falo, gente, vocês têm que guardar dinheiro. Não é carro, não é roupa de marca, não é nada disso. Compra o Tanto básico. que eu não compro coisa de marca. É uma coisa ou outra. Quem gosta é meu marido, que gosta de ostentar um pouco. Mas eu sou tranquila. Eu gosto de umas coisinhas um pouco melhor, que agora eu consigo comprar. Não preciso mais lá comprar no monte. Consigo comprar em umas lojas. Mas eu acho um absurdo. Tem coisa que eu falo, não vou comprar. Não precisa. Não é porque eu não posso, é porque não precisa. Não há necessidade. E eu mostro isso pra eles. Então, eles falam assim, pô, se ela tá aqui, às vezes eles falam assim, se ela tá aqui, ela pode... Por que eu vou querer fazer algo além? Calma, gente, tudo tem seu tempo, né? A gente é autônomo. Eu bato muito na tecla. Somos autônomos. Precisa ter dinheiro guardado. Você não sabe o dia de amanhã. Dá uma pandemia, dá uma coisa aí. Cadê o seu dinheiro guardado? Não, tá tudo aí pagando conta que não precisa. Então, eu falo bastante para eles sobre isso. Califórnia, a tua equipe hoje é uma das melhores equipes, talvez. Se a gente pegar... É porque não tem como medir muita coisa aqui ainda, né? Mas talvez em nível São Paulo, né? A gente hoje tem uma das melhores equipes do mercado imobiliário. Hoje, a tua equipe, ela é uma equipe que realmente... Era uma equipe para dar tudo certo também, uma equipe que poderia dar tudo errado, e realmente foi a mão da Califórnia lá que fez a diferença. Olha, por muito tempo, eu fui pensando que a equipe andava. E aí eu tenho um mentor. Sim. E ele me ajuda todas as semanas, né, que é o Thiago. E aí ele começou a me ajudar na equipe. Um dia, o meu superintendente falou assim, ele falou assim, sabe o resultado que você tem é porque é você que está cuidando da equipe? Se fosse qualquer outro, não teria? Eu sempre fiz muito essas perguntas. Aí ele falou... De mim mesmo. Ele falou, eu falei, você acha? Ele falou, não, eu acho, não, eu tenho certeza. Né? Isso, o meu superintendente. Depois o Thiago falou, né? Porque ele conheceu a minha equipe, ele conheceu o meu time, ele tá dando uns treinamentos pro meu time, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. O resultado que você tem é porque é você que comanda a equipe, senão você não teria. Você tira leite de pedra. Ele me deu esse feedback, eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Então, aí eu fui dando esse crédito pra mim, realmente. Falei, poxa, então tem um papel muito importante na vida de cada um ali, eu não tenho aquele corretor que anda 100% só vai. Né? Tô sempre orientando, conversando, puxando, de alguma maneira, liderando para que eles sejam. Porque às vezes eu olho para eles e falo, vocês são os melhores? Meu Deus! É isso mesmo. Eu olho, às vezes, o time fazendo uma reunião e eu falo, meu Deus, são os melhores! E tem tanto para melhorar, tem tanto para aprender. E eu olho e falo, Senhor... Ô, Califórnia, é bem interessante falar sobre isso aí também. E qual é o diferencial? Tipo, o que tu acha? O que realmente é aquela coisinha que fez a diferença naquele teu time? Você fala de liderança? Sim, de liderança. Qual a maneira de liderar que, tipo, é realmente a receita do bolo? O que eles me dão de feedback? Não passa tudo não, porque, tipo, quer saber mais, vai pro time do Califórnia. O que eles passam pra mim de feedback, que é algo que eu sou mesmo. Eu sou muito humana. Muito humana. Então, assim, eu sei muito bem a maneira de falar com as pessoas.
Nós somos colegas de trabalho. Por mais que eu seja líder, eu sei como falar com você. Se for para apertar, se for para falar, mas se for para ouvir, se for... Porque na corretagem tem muito gestor que ele acha que ele é o... Quem ele pensa que ele é? Superior Para a falar tudo. com as pessoas do jeito que ele está falando. E essa não sou eu. Então, eu sempre converso, brigo, puxo a dor, mas, assim, sempre tem esse outro lado de é pro meu bem, é para isso, aprendendo. Então, essa parte de ser humana, que é um feedback que até eles mesmos passam, porque eu peço feedback. Você tem que estar preparado para dar, mas você tem que estar preparado para receber. Então, eu sou a gerente que fala, me dá um feedback. Às vezes, eu faço para eles uns formulários e a última pergunta é, me dê um feedback sobre o meu trabalho. O que eu posso melhorar? Eu tenho medo disso. Eu faço isso. Tenho medo. Me dê um feedback do que eu posso melhorar, né? O que você me sugere que eu possa melhorar. Porque você tem que estar aberto também a não ser perfeito e saber que alguns pontos você precisa melhorar. E eles dão esse feedback, essa parte de ser muito humano. Então, eu acho que isso é primordial nos dias de hoje. As pessoas de hoje em dia estão muito sensíveis, muito carentes. É uma geração que tem muita depressão, tem muita ansiedade, tem muita crise de pânico, tem muitos problemas emocionais. E eu não posso ser uma pessoa que cause mais um problema nessa pessoa. Então, eu tenho que ter responsabilidade emocional com as coisas que eu falo. Então, eu acredito que isso é um ponto positivo e diferente da maioria. Esse projeto, o Virei Corretor e Agora, ele partiu justamente disso. Né? Quando eu cheguei aqui, assim como acho que todas as pessoas que vai sentar aqui vai também ter a mesma reclamação, que não teve ninguém que pegou a gente pelo braço e disse vamos, teve a paciência, teve o tempo, perdeu o seu tempo para estar passando passo a passo. Foi muitas das vezes muito rápido, porque as pessoas que traz a gente hoje, exemplo, que a gente trouxe, estava lá na correria. Sim. Não dava para pegar tu pelo braço e dizer, vamos, paciência, tem que fazer isso. Então, é tudo muito rápido, né? E as pessoas, elas acabam chegando aqui, são envolvidas para estar aqui, para estar como corretor, são atraídas pelo ganho, que acaba sendo atraída pelo... Sim. Todo mundo é atraído pela quantidade de dinheiro que pode ganhar. A maioria que veio, não veio só pelo sonho de ser corretor. Não. Porque é o que vocês estavam falando aqui. A gente acredita que agora tem pessoas que querem ser corretor porque estão vendo um resultado em pessoas próximas que é bacana, mas as pessoas não chegaram com esse sonho. A gente veio por conta da remuneração alta mesmo. E esse projeto Virei Corretor e Agora é justamente isso. É tipo, tentar passar para as pessoas realmente que existe um próximo passo. Não é só virar corretor, né? Então, virar corretor, ele tem um ponto. Virei corretor. E agora o que eu tenho que fazer? E agora? Só que, assim, muitas das vezes esses corretores, não sei se tu consegue ver isso, mas eu consigo ver bastante. Esses corretores, quando chega, eles caem na mão de pessoas, de líderes que não estão capacitados para estar atendendo eles. E o que eu vejo bastante são corretores que poderia... Eu fico assim babando, às vezes, se eu pegasse esse corretor, ia dar bom para mim. Entendeu? Eu também penso Porque, às vezes, a gente vê aquela pessoa que... A gente vê que tem um baita de um potencial, mas por falta de preparo, por falta de pessoa que tá lá para realmente passar para ele, acabou caindo na mão do gestor errado e acaba perdendo esse corretor. Entendeu? Então, o aprendizado, ele tem que partir. Exemplo que... Claro que vai ter pessoas que não vai ser o líder que vai mudar. Porque tem pessoas que a gente vê que diz, nossa, como é que essa pessoa vende? Que o líder dela é horrível. Mas vende. Mas vai da pessoa. Mas eu quero muito a gente trabalhar essa questão de melhorar a questão do querer aprender. Né? Então, a Califórnia fala isso muito bem. Eu acredito que todo mundo precisa. Entrou numa profissão nova, vai aprender, vai se qualificar. É muito dinheiro para tu não se qualificar. Entendeu? Hoje a gente ganha... eu não, porque eu ganho pouco. Mas a Califórnia ganha muito mais do que médico, do que advogado. Então, é uma profissão que dá um retorno gigantesco. E a curto prazo. Só que a pessoa for ver quanto que um médico estuda, né? Quanto um advogado estuda e quanto um corretor estuda, é gigantesco a comparação. Entendeu? O médico... E a régua de entrada no mercado imobiliário ela é muito baixa. É muito baixa. Ela é o ensino médio. Isso. E muitas vezes faz até um supletivo. E entra. Entrou, agora você precisa se aprimorar. Que eu bato na tecla. Estudem. Estudem. Porque vocês têm que estar preparados. Treinem. Tem que estar preparado. Só que eu vejo as pessoas chegando e querendo vender muito rápido. Com a cara no lead. Esses dias mesmo fiz uma reunião lá. Falei assim, para com essa cara no lead 8 horas por dia. Não é isso que vai fazer você vender.
Você já estudou hoje 15 minutos? Você leu hoje 15 minutos? Você pegou um vídeo no YouTube e você estudou alguma coisa? Você aprendeu algo novo hoje? Você tá com a cara no lead reclamando que o lead não te responde. Não é assim. Tem que partir de você essa parte de estudar. Você vai trabalhar 8, 10 horas por dia. Não consegue pegar 1 hora desse dia para estudar, mas consegue pegar 1 hora desse dia para ficar bebendo café no estacionamento, batendo papo. Então, tem essa 1 hora. Só precisa focar no que tem que ser feito. Porque a gente tá ali não é para tomar café e fazer amizade. Eu falo isso, assim, eu não vim aqui fazer amigo. Vim aqui ganhar dinheiro. Então, vocês precisam saber disso e colocar isso em prática todos os dias. Monta o planejamento da semana, monta o planejamento do dia. E nesse planejamento tem que ter um horário de estudo. Porque é só isso que vai fazer vocês irem para o próximo nível. Verdade. E hoje, como funcionam as tuas contratações? Como a pessoa quer fazer parte aí do time Califórnia, como é que faz? Quem quer fazer parte do time, eu já falei. Tem que gostar de ganhar dinheiro e tem que gostar de aprender. Então, não tem idade, não tem... Pode ser calça branca, pode ser outras pessoas, desde que consiga entender o que eu quero passar, né? Sou bem tranquila de lidar. É só fazer o que eu falar. É isso. Então, tô sempre contratando. Eu sempre falo isso, tô sempre contratando. Então, quem vir vai ser bem-vindo. E a gente contrata desse jeito. O Califórnia, voltando, trazendo também um pouquinho aqui para o nosso trabalho, segmento econômico. O segmento econômico hoje é um segmento que, tipo, tá crescendo bastante, né? Então, as construtoras, elas estão já de olho nessa nova pegada. Teve várias mudanças agora, né? Então, isso facilitou bastante, né? A questão de financiamento. A gente vende hoje, não o imóvel, a gente vende realmente a condição de pagamento, a condição de crédito que a gente vai conseguir para esse cliente, mas ainda tem algumas resistências, né? Tem algumas perguntas que os clientes fazem ainda para a gente que é por falta de informação. Que ele não sabe. Às vezes eu sempre falo, as pessoas, elas não são só pobres de financeiramente. Tem pessoas que são pobres realmente de querer aprender e querer realmente saber o que está fazendo. Porque quando eu vou procurar um imóvel, na internet ela tá lá para me ajudar. Então, eu dou uma pesquisada, entendeu? Nós fazemos um trabalho autônomo que muitas das vezes a gente se dá o máximo para aquele cliente, só que, tipo, tem coisas que não dependem da gente, é o sistema. Sim. O sistema, ele limita algumas coisas. Para nós, é satisfatório a gente vender o apartamento mais caro, porque nós vivemos de comissão. Se a gente vive de comissão, quanto maior for o valor do apartamento, maior vai ser o valor da comissão. E isso no final, vai ficar muito bom pra gente. Sim. O cliente vai comprar o que quer e a gente vai ganhar mais. Mas existem limitações dentro do programa, né? Como funciona essa parte de limitação? Né? Tu explicou muito bem, né, pegando a deixa lá, a respeito das indagações dos próprios corretores, que ainda tem corretor que não entende como é que funciona. Me explica direitinho como é que funciona essa parte para adquirir o imóvel. O cliente, ele tem lá a renda dele, trazendo como exemplo, o cliente, ele tem lá uma renda lá de 3 salários mínimos, né? O que ele pode comprometer, qual a margem que ele pode estar comprometendo da renda dele para ele estar conseguindo comprar o imóvel dele. Então, esse mercado que a gente atua, que é o mercado econômico, que são com as pessoas com a renda mais baixa, a gente tem que explicar e vender o quê? A condição de pagamento. E eu explico isso para eles assim, quando você vai comprar um carro, qual o critério que você usa? Quando você vai comprar uma roupa, qual o critério que você usa? Quando você vai comprar qualquer coisa, qual critério você usa? Tem que ter um critério. Não é só o mais bonito ou o que você quer. Você não vai comprar um carro e você entrar lá na BMW e falar, eu quero esse. Você pesquisa antes o que está dentro do seu orçamento. Tudo que você vai comprar tem que ter um critério. E, geralmente, esse critério passa pelo critério de preço. E eu dou muito esse exemplo, porque quando a gente trabalha com pessoas leigas, se você não contextualizar o que você está fazendo com a realidade deles, às vezes eles não entendem. Então, eu sempre dou esse tipo de exemplo. Quando você vai comprar uma geladeira, por que você escolheu a branca e não a inox? Porque a inox é mais cara. Por que você comprou a televisão de 32 e não a de 80? Porque a de 80 é mais caro e eu conseguia pagar de 32. Você deixou de comprar a televisão porque você não conseguia comprar de 80? Não. Então, vamos falar de apartamento? Apartamento é muito parecido. A pessoa chega querendo 3 dormitórios, vaga, varanda, e é normal você querer o melhor para você. Todo mundo quer o melhor para você. Mas aí, quando a gente vai fazer lá de condições de pagamento, esse aqui é 80 polegadas. E a 32 polegadas é o apartamento que eu posso vender para o cliente. Então, tem que trazer o cliente para essa contextualização, para ele entender que apartamento não é diferente de nada do que ele consome no dia a dia. E aí, eu explico. Eu falo para eles assim, essa aqui é a minha lousa, né? Eu sempre vou com uma folha em branco,
que é a Minha Lousa, onde eu explico para ele essa conta, para ele entender o porquê foi liberado para ele aquele valor de financiamento. Então, a sua renda é essa, você só pode utilizar 30% de parcela dessa sua renda. Então, a Caixa só vai te liberar 30% dessa parcela aqui. Se você ganha 3.920, você só pode ter uma parcela de 30%. Porque o restante você precisa viver, comer, pagar suas contas. A partir daqui, a Caixa libera um valor de financiamento para você. Liberou esse valor aqui. Dentro desse valor aqui, você só vai pagar quando estiver morando, a diferença é a sua entrada. Agora, a gente pode falar de quais apartamentos que você quer e os que eu tenho. Eu tenho apartamento a partir desse valor, desse. O que vai ditar agora é a sua entrada. Tem um dinheirinho guardado debaixo do colchão? Às vezes tem, às vezes não. E ali a gente monta a proposta dentro do que é melhor para o cliente. Alguns têm, outros não têm. Tem uma entrada, tem um FGTS, não tem. Mas eu sempre procuro mostrar para ele o que cabe no bolso dele e que aquilo é só o primeiro passo. Porque tudo na nossa vida a gente tem o primeiro degrau. E o que a gente vende hoje no mercado econômico é o primeiro passo, porque é o primeiro imóvel. Não precisa ser o último. Então, você tem que ter essa conversa com o cliente muito respeitosa para que ele entenda que não é que eu não queira vender para ele o maior e o melhor, o com vaga. Eu queria vender para ele, porque eu ganho mais. Mas hoje, dentro das condições dele, ele pode comprar esse aqui e continuar tomando até um sorvete no final de semana. Porque quando você vai comprar um imóvel, você não está comprando uma bicicleta, é um imóvel. Então, a gente deixa isso bem consciente para eles na mesa e costuma dar certo. Perfeito, perfeito. É basicamente isso, é trazer realmente o cliente para entender. É um trabalho social que a gente faz de informação, que o cliente ele já era, para tivesse uma educação financeira, ele já era para chegar lá para comprar um imóvel já sabendo disso, mas muitas das vezes, por falta de educação, acaba não tendo. E como a gente vende imóvel popular, os nossos anúncios são como? Venha que eu te ajudo com uma parcela de R$800. Aí o cliente fala, pô, como será que funciona isso? Ele também não sabe. Ele realmente não sabe. Porque a gente vende muito imóveis para quem nem sabia que podia comprar. A verdade é essa. Então, a gente vende muitos imóveis para as pessoas falarem assim, R$800 eu tenho. Como é que funciona? Então, tem muitos clientes que eu vendo que ele fala assim, eu nem imaginava que eu podia comprar. Mas eu vi lá, eu falei, isso aí eu acho que eu consigo. Então, eles não pesquisaram, porque eles nem imaginavam que eles pudessem comprar o imóvel próprio. Às vezes nem acha que consegue comprar. Nem acha. Às vezes tem uma renda até boa e não sabia que podia comprar. Então, cabe a nós ensinar ele que ele é capaz e que ele pode comprar. Então, ele nem pesquisa. Quando você não pode comprar alguma coisa, você às vezes nem pesquisa. Então, muitos clientes não pesquisam porque eles acreditam que eles não podem comprar. Porque nosso público é esse público com a renda um pouco mais baixa. Ô, Califórnia, voltando lá para a Roberta. Lá atrás, no começo de tudo, tu se imaginou em algum momento trabalhar com vendas ou pensou que sempre poderia até trabalhar com público voltado lá para um coach da vida, mas tu imaginou que seria vendedora? Não, nunca vendi um alfinete, né? Nunca vendi nada. A vendedora nasceu na garagem vendendo planta. Ali eu comecei a ver que eu comecei fazendo cursos, eu vi um treinamento que falou assim, que a vida é vendas. Quem ganha dinheiro trabalha com vendas. Eu falei, vou vender o quê? Comecei a vender as plantinhas porque foi algo que apareceu. Mas eu nunca me imaginei trabalhando com vendas. Imagina, gestora de vendas. E a minha irmã trabalhou com vendas a vida inteira. E aí eu falei para ela assim, tô trabalhando com vendas. E eu não sei nem como é que faz, porque eu não sabia realmente. Eu ainda tô aprendendo essa questão de vendas. Negócio de meta, negócio... Foi um horror aquele negócio de previsão da semana. Na minha cabeça, previsão era previsão. Olha, na minha cabeça, o que era previsão? A previsão é tal. Eu passava tudo errado, porque eu não entendia. Porque, para mim, previsão era previsão. Até eu entender que previsão era meta, demorou 6 meses. Porque não entrava na minha cabeça. Eu passava uma previsão, toda errada, porque eu pegava o que eu tinha, falava assim, tem isso aqui. E não batia. Nunca bate. Mas eu não entendia porque eles ficavam bravos. Não, bateu a previsão. Mas não era previsão. Até que a ficha caiu, eu falei... É a meta. Não é previsão, é meta. O número que eu mandar, eu tenho que bater. Não importa o que aconteça. Entendi. Mas antes eu não entendia. Então, trabalhar com vendas, eu sou professor de português, de humanas. Então, vim para a área de vendas, eu não sabia muita coisa. Então, eu fui aprendendo e até hoje também estou aprendendo muita coisa. Tenho algumas dificuldades com alguns dados, mas estou sempre em busca de aprender. Mas nunca me imaginei sendo uma gestora gerente de vendas, né? Hoje já aceitei, mas foi difícil no começo.
A Roberta professora continuou Califórnia professora. E a Roberta escritora. Eu escrevo muito, né? O que é que eu uso hoje? Eu uso os meus posts no Instagram para escrever, porque eu gosto de escrever. Então, eu escrevo lá, mas tenho vontade de escrever mais um livro ainda. Eu não estou com tanto tempo assim para escrever, mas eu gosto muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito boa em redação. Então, é algo que eu gosto. Mas a escritora só está fazendo post no Instagram agora. Mas eu gosto muito de escrever. Mas, tipo, tu pensa em fazer uma biografia, autobiografia? Não tinha pensado alguma coisa do ainda. tipo? Eu tinha pensado em escrever um outro livro, até mesmo porque eu escrevi um livro, uma parte, e eu queria contar uma outra história, né? Mais do começo até o fim, porque eu acredito que essas histórias de superação, as pessoas se conectam Vende muito. porque elas vê da onde que uma pessoa saiu e aonde uma pessoa pode chegar através do esforço dela mesmo, sem nenhuma condição especial, sem nenhum benefício, sem nada, sem um padrinho, sem ninguém chegar aonde ela quer chegar. Eu falo isso porque eu escrevo também, né? Então, tenho 2 livros que tá praticamente já terminei praticamente os 2 já. E um dos temas, tipo, é por quê e o outro é para quê, né? Que é justamente essa ideia. Porque é algo que se completa, né? Então, trazendo isso para venda, eu acho que conhecimento, tipo, o que tu já adquiriu já como vendedora, isso é algo que tu consegue vender e não ficar só na tua equipe, né? Tu consegue transbordar isso para outras pessoas, porque não é receita de bolo, né? Não adianta a gente achar que eu vou fazer tu vender do jeito que eu vendo, da maneira que eu vendo, porque cada pessoa tem seu jeitinho diferente lá de vender, de se comportar lá diante da circunstância, mas é algo que, tipo, dá um norte. Eu sou muito de dar norte às pessoas, porque eu acho que não é todo mundo que nasce já com esse estalo na cabeça de, tipo, de pegar as coisas muito rápido, de colocar as coisas para girar muito rápido, e eu acredito muito que todo mundo precisa de um empurrãozinho, né? Eu só não sou mais a favor de abrir a porta e empurrar a pessoa para ir. Sim. Mas eu ainda estou daquele esquema de, tipo, de ficar empurrando a pessoa para levantar da cadeira, para a pessoa ir lá abrir a porta, né? E quando eu pergunto isso, é justamente para saber de onde vêm as inspirações, né? A Califórnia hoje, quais são as inspirações dela voltado para a venda? Ela tem alguma inspiração particular? Então, vendas, eu comecei a estudar vendas esse ano, porque eu estudo muito desenvolvimento humano. Ah, entendi. Eu adoro o desenvolvimento humano, então eu sempre estudei desenvolvimento humano. E esse ano eu decidi estudar sobre vendas. Então, estou fazendo muitos treinamentos de vendas, estou lá com o Caio Carneiro, GeoJ, comprando treinamento de vendas para eu melhorar em vendas. E fazendo esses treinamentos de vendas, eu descobri o porquê que eu vendia muito. Porque vendas são pessoas. São pessoas. E se você sabe sobre pessoas, você sabe vender. Aí eu falei, era isso. Então, não é vendas que você tem que estudar primeiro. Você tem que estudar sobre pessoas, desenvolvimento humano, saber sobre gestão, inteligência emocional, gestão das pessoas. É isso que vende, né? Então, eu não tenho alguém hoje... Quem eu acompanho muito em vendas, que eu faço os treinamentos, é o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, que eles são feras em vendas, vende muito. Então, são eles que eu sigo, são eles que eu faço os treinamentos. Basicamente, essa linha que eu sigo, mas que eles também estudam muito sobre desenvolvimento humano, que são pessoas. E tá tudo muito interligado, né? Então, não tem Sim, como eu vender sem entender. Eu falei, então é o segredo aqui. Isso aí que tava realmente pegando. Todas as pessoas que se dão muito bem com vendas, elas são pessoas que tiveram contato muito cedo com o público, né? Não sei se contigo também aconteceu de ter contato muito cedo com o público. Antes de ser professora, tu trabalhava com o quê? Eu trabalhava com administração de empresa, eu era assistente administrativo. Lá tinha pessoas. Então, tinha os funcionários, eu era a única mulher de lá, tudo homem. E a escola foi um ambiente onde eu trabalhei muito com pessoas, porque eu sempre fui a monitora da sala, a líder da sala, o negócio lá do Grêmio, sempre fui eu, então sempre resolvia muitas questões de pessoas, desde muito pequena. Tinha uma briga, chama a Roberta, que ela resolve. Então, sempre essa questão de lidar com pessoas, sempre existiu na minha vida. Então, agora, eu não vejo a diferença. A única diferença é que o pessoal que trabalha comigo ganha mais. Então, assim, eu não entendo por que não ganha mais ainda, porque é só isso aqui, faz isso aqui, que vai dar certo. As limitações. Cada pessoa vai ter sua limitação ali. Tem pessoas ainda que se acostumam acostumada a ganhar aquilo. Acha que, tipo, aquele é o limite, é o máximo. Não posso ganhar mais do que aquilo. Eu fico louco da cabeça quando eu penso que a pessoa fala pra mim, vender 2 apartamentos tá bom por mês. Eu fico assim,
porque aquele momento ali ele poderia estar vendendo mais, guardando os 2 apartamentos para ele, para um dia que quando faltasse um mês lá, ele vender os 2 apartamentos dele, ele já ter 2 apartamentos guardados lá, vendido para ele. Mas aí vai de cada pessoa. Já indo pro fim também, Califórnia, muito legal, tá bom? Eu espero muito que a gente tenha outros bate-papos. Vou trazer tu pra esse lado aqui também depois. Trazer um ao vivo depois aqui, a Califórnia desse lado aqui, porque eu não tenho coragem de ficar desse lado aí, não. Aí a gente faz um ao vivo, vamos trabalhar mais outros assuntos também importantes, né? Eu gosto dessa área, eu acho que venda, como tu falou, ela tem, por trás da venda tem várias coisas, tem a parte emocional, tem a parte psicológica também da pessoa, então tem várias coisas que a gente pode trabalhar em outros momentos, né? Então, desde já quero te agradecer por ter aceito o convite, falar que, tipo, te admiro muito, porque, assim, eu sou de uma família que, tipo, a maioria lá em casa são mulheres, né? Minha mãe é uma guerreira, né? Que também teve que ir muito cedo, teve que mostrar realmente a força que ela tinha, não teve ninguém por trás, foi ela por ela mesma, e, assim, eu sempre quero trazer pessoas que têm essa pegada, entendeu? Que não precisa de ninguém para poder ir lá e mostrar que sabe fazer, né? E às vezes o mundo ele tá muito assim, muito limitado em achar que por ser mulher, por não ter força, que às vezes mal sabe que a mulher hoje ela tem muito mais força do que nós homens. Então elas estão chegando em lugares que tipo a gente não chegava. Às vezes tem resistência do homem, a mulher consegue lá devagarzinho, com carinho, trabalhando no emocional e chegar onde quer. Então, só te desejo todo o sucesso do mundo. Quero realmente ter outros momentos contigo, tá bom? Então, te dou um conselho também. Explora bastante esse teu lado também de escritora. Parte para cima, apresenta os teus cursos. Começa a trabalhar, tipo, nós que somos gestor e temos uma carreira aí a mostrar. Mostra que deu certo. Pega a corretagem para mostrar. A corretagem deu certo comigo. Tá dando certo com a minha equipe. Vai dar certo com você também. E vai mostrando isso para as pessoas. Que o caminho e o sucesso, ele vem e a consequência vai ser gigantesca aí pra ti, tá bom? Tem uma lembrancinha pra ti também aí do programa. E eu espero que tenha outros momentos aí pra gente falar. Pessoal, a gente tá no @virei-corretor e agora, tá bom? Califórnia vai passar pra vocês a rede social dela e vai fazer aquele convite lá pra vocês fazerem parte do time dela também. Agradeço o convite, né? Gosto muito de falar. Tô me policiando pra falar pouco, porque eu começo a falar, não paro mais. A parte de escrever, vou escrever mais, mas tem o café que eu faço na varanda, que o pessoal mudou o nome, era Café com Ideia, virou Café na Varanda, que eu já tento colaborar com as pessoas, dando dicas, reflexões, que é o que, no momento, eu consigo passar de uma maneira genuína e gratuita para quem está chegando, né? A gente troca ali não são todas as manhãs, porque tem manhãs que eu acordo estressada, mas no demais, eu estou ali para poder ajudar e orientar vocês. E minhas redes sociais é o @Projeto Rogomeida, porque é o meu Instagram desde 2012 e eu não mudei. Então, a minha rede social ela é a mesma. E é só vocês seguirem lá. Todos os dias estou por lá.